graças, louvando o teu nome. Senhor, na tua presença nós estamos. Queremos nesse momento, nessa oportunidade, render graças, buscar a tua orientação, Senhor, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, o entendimento, que o teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de conhecimento e de temor do Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai, tanto para ministrar como para aprender a tua palavra. Tu és o nosso professor e sem a tua ajuda, Senhor, nós não podemos, não somos e não temos, Pai. Mas que a tua unção desça agora sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, porque é a tua palavra que estamos ensinando, é a tua palavra, Senhor, como estamos cumprindo a tua ordenança, que é aprender de ti. Senhor, em nome de Jesus, e bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as tuas palavras, Senhor, principalmente deste livro que nós estamos aprendendo, que é a conclusão, é a revelação do Senhor para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, mostrando o teu povo, Pai, para que o teu povo não pereça naquele grande dia, Senhor. Aqui está toda a instrução para a tua igreja, toda a instrução para que nós alcancemos, Pai, a vitória, a promessa que o Senhor nos fez de estar contigo, Pai. Te louvamos e adoramos o teu nome. Fica conosco, derrama agora a tua unção sobre a minha vida, sobre aqueles que estão ouvindo e aqueles que depois irão ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que já está aí com a Bíblia aberta, livro de Apocalipse, capítulo 2 ainda, né? Versículo é a partir do 18, né? Que é a igreja de Tiatira. Nós vamos estudar hoje a quarta igreja. Antes de ler, eu não estou nem lendo o texto inteiro, né? Eu estou lendo por versículo, de acordo com nós vamos ministrando, até para não ganhar um pouco mais de tempo. A cidade de Tiatira é a menos importante de todas as 7. Todos nós vimos que a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante na Ásia, uma cidade grande. Depois nós tivemos Esmirna, que também é uma cidade muito grande, embora os crentes daquela cidade eram pobres, não porque eles eram, mas porque os perseguidores minavam toda a fortuna do povo. E Pérgamo, nós vimos que é uma cidade também, cidade administrativa, cidade capital da Ásia, né? Aonde estava toda a administração de toda assim da província, né? De Roma, estava naquela cidade, e nós vimos que lá era o trono de Satanás. E nós vimos no estudo que Jesus, mesmo estando no trono a igreja habitando no trono de Satanás, onde Satanás habitava, a igreja não pôde, Satanás não pôde calar a igreja pelas perseguições, mas as sutilezas, né, as induções, o caminho de Balaão, a doutrina, né, a prática da doutrina dos nicolaítas, que é a sensualidade, a prostituição interna, estava contaminando uma parte daquela igreja. Agora, nesta de hoje, nós vamos ver já uma igreja já entrando na corrupção. Nós vamos ver Jesus debatendo com essa igreja, né? É interessante Jesus debatendo com essa igreja, porque essa igreja estava sendo tomada pela corrupção do pecado, do mundo, né? Eu quero que os irmãos, nesses estudos, o interesse que eu não tenho nem mostrado tanto a história, só falo um pouquinho para dar uma base, mas o que eu quero mostrar nesse estudo, no livro de Apocalipse, é literalmente a revelação de Jesus Cristo, aquilo que Jesus quis revelar para a sua igreja, né? Nós vimos no primeiro capítulo a revelação dele, em glória, em esplendor, como ele é hoje. E nós estamos vendo nessas cartas, nas 7 cartas que o próprio Jesus escolheu, porque nessas cartas ele escolheu todos os problemas envolventes em toda a sua igreja militante no mundo, até a volta dele. E nós estamos vendo passinho por passinho a degradação da igreja que vai acontecendo. Primeiro, aconteceu o quê? A falta do amor, né? Jesus manda arrepender e voltar às práticas do primeiro amor. Depois, a gente vê uma igreja sofredora, essa igreja não houve nenhuma crítica, né? Nós vamos ver
está corretamente na mão do Senhor, mas a segunda igreja, já com crítica do Senhor Jesus, que é Pérgamo, a gente viu que não era toda a igreja, mas alguns da igreja, alguns lá, alguns que estavam lá no meio do povo já estavam contaminados. Agora nós vamos ver Jesus repreendendo toda esta igreja. É claro que tem o seu remanescente fiel, sempre há. Mas aqui nós estamos vendo já o pecado, a corrupção do mundo, já envolvendo, já dentro da própria igreja, né? Então nós vamos começar como Jesus se apresenta nesta igreja. Diz assim, você que está acompanhando, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. É interessante que Jesus já começa, ele já se apresenta. Nós estamos vendo, vocês estão compreendendo, estão lembrando do primeiro capítulo? Tudo que Jesus, que ele se revelou dele, está, cada igreja ele se apresenta com uma virtude dele. Aqui, nesta, é os olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente. É interessante que, como essa foi escrito para a igreja da Ásia do primeiro século, final do primeiro século, nesta igreja, como eu falei, ela era uma igreja, não era assim, não se fala muito de perseguições, é claro que existia as idolatrias, que isso nunca acabou, né? Principalmente nessa época, no primeiro século, né? Nunca acabou, mas essa cidade, ela não era muito importante, mas ela estava num ponto crucial, que ela era caminho para todas as outras. Quando eu falei no início que Jesus escolheu as 7 igrejas, que ela estava geograficamente em círculo, e essa aqui é a do meio, ela servia de entrada tanto para Pérgamo, quanto para Sardes, para todas as outras. Ela era caminho de passagem. Então, o que nessa cidade se destacava o comércio. O comércio era muito importante nessa cidade. Comércio, lembra lá no livro de Atos, a primeira convertida da Europa, de Filipos, né? Que a gente vê lá, Paulo, quando foi pregar o evangelho em Filipos, nem tinha sinagoga em Filipos, que era a primeira cidade da Europa, depois que ele saiu da Ásia, que na sua segunda viagem missionária, né? Aquela vendedora de púrpura, Lídia, né? Que era de Tiatira. Ela era comerciante, ela vendia púrpura. Púrpura poderia ser um tecido ou aquele ingrediente para se fazer uma tintura muito especial que usava, né, para as realezas, né, para os reis, que usava muito. Então, essa cidade ela é muito conhecida, era conhecida pelo seu comércio. E como o comércio existe, hoje nós chamamos de sindicato, existia lá aquela associação que tomava conta. Então, como a cidade vivia do comércio, de artesanato, de tecido, de fábrica de bronze, né? Tinha fábrica de bronze, Jesus se apresenta ao bronze, pés de bronze, porque lembrando também do que tinha na cidade, né? Então, os cristãos se envolviam muito nas festas públicas, né? Nas festas públicas, sabe que havia sacrifícios pagãos, né? E também os crentes estavam se envolvendo com as coisas mundanas, né? Desta igreja. Eu só estou dando essa pincelada da história para a gente entender qual é o foco do Senhor Jesus, quando ele entra, como ele fala, porque ele já entra como quem tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, quer dizer, os olhos, aquele que tudo vê, que nada passa despercebido pelo Senhor. O olho dele é como chama de fogo, ele vê todas as coisas. O que está oculto e escondido, aquilo que ninguém mais consegue ver, o Senhor Jesus vê. E ele, para essa igreja, ele está se manifestando como os olhos, como chama de fogo, porque há uma necessidade, nós vamos ver no decorrer desse estudo, né? Louvado seja Deus. Então, aqui,
No versículo 19, diz assim: eu conheço as tuas obras. Veja que agora voltou às obras, né? Primeiro a gente viu na igreja de Éfeso que tinha obras, tinha, né? Depois as outras, algumas Bíblias conservavam a palavra obras, mas nenhuma delas destacou obras. Essa agora destaca. É interessante a gente, no 19, os irmãos que estão aí estudando, preste bem atenção. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então veja que essa igreja era uma igreja que tinha obras, que trabalhava, que tinha fé, que tinha serviço na casa do Senhor, que tinha paciência no reino de Deus, né? Então, o 19 ainda, né? Então, aqui o Senhor Jesus está elogiando o trabalho, a fé, a paciência. Eles é uma igreja que está crescendo. Aparentemente, aos olhos naturais, é a igreja perfeita. A igreja que o amor cresce, a fé cresce, que eles estão crescendo, a paciência deles, as últimas obras dele é maior do que as primeiras. Quer dizer, uma igreja que está em crescimento. Está subindo. Mas o Senhor, no versículo 20, diz assim: mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem, comam do sacrifício da idolatria. Gente, antes de entrar nesse detalhe aqui, nós vamos falar um pouquinho o que é Jezabel. Por que Jesus está falando de Jezabel? Jezabel era um sistema, né, que a gente vai citar Jezabel do Antigo Testamento. Quem era Jezabel? Aquela rainha, né, ela era princesa, depois casou com o rei Acabe, tornou-se rainha, princesa de Etibaal, que era rei dos Sidônios, né? Ela era uma princesa, casou com o rei Acabe, rei de Israel. E essa mulher, Acabe, isso eu quero ler para vocês, que está lá em 1 Reis 16. Eu quero ler para a gente entrar, para conhecer. Aqui nós vamos ter condição de falar um pouquinho o que o Senhor Jesus está comparando Jezabel nesta igreja. Por que Jesus está comparando? Porque é a prostituição, os crentes da igreja se prostituindo fora. Quer dizer, o mundo dominando a igreja. O mundo já entrando e dominando, não digo a igreja, mas o povo, os servos, a liderança desta igreja. Vamos ler 1 Reis 16, 30 e 32. Diz assim: fez Acabe o que era, isso aqui é falando, eu quero só que vocês compreendam. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. É interessante que os reis de Israel, sempre cada um que vinha era pior do que o outro, né? Cada um era pior do que os antecessores. É impressionante como todos os 19 reis que teve em Israel, estou falando das 10 tribos de Israel, não de Judá. Judá era a tribo do sul, né? Judá só ficou 2 tribos, que é Benjamim e Judá. Aqui ficou as 10 tribos, as outras tribos, né? Então, veja, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E como se não fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, e na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, aqui eu quero falar com vocês, o povo de Israel sempre esteve errado, nunca foi um povo tão correto. Mas é interessante que quando as 10 tribos se rebelou, depois que Davi morreu, Jeroboão também, Salomão também, na mão do filho de Salomão, que era Roboão, houve aquela divisão das tribos de Israel, só ficou as 2, como eu já falei. Nisso, Jeroboão, filho de Nebate,
que quem está lendo o livro de Reis, quem vai ler, vai dizer que todos que termina fala assim, e todos não saiu dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Porque Jeroboão, por medo de perder as 10 tribos, voltar para o reino de Judá, ele levantou 2 bezerros para ser adorado. Um em Betel, outro em Dan. Mas o que eu quero hoje chamar a atenção é que esses bezerros foi um laço, um tropeço. Ele dividiu as 10 tribos de Israel do Senhor. Dividiu do Senhor. Porque eles se curvavam diante desses bezerros, mas era para adorar o Deus do céu, só que se curvava ao bezerro. Lembra lá no deserto, quando pegaram ouro, fizeram um bezerro também, dizendo que eles tinham tirado o povo do Egito? Esses bezerros eram adorados no Egito. Só que os filhos de Israel se dobravam diante desses bezerros, mas era em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Mas isso era uma agressão ao Senhor. Mas até aí o povo errava nesse pecado, porém não havia corrupção de deuses estranhos no meio dos filhos de Israel. Com esse casamento de Jezabel com Acabe, trouxe o quê? A idolatria das nações da época, que é Baal. Baal era uma entidade que envolvia todos os deuses pagãos, né? A entidade não é um deus só, é todos aqueles. Então, Baal é o nome dessa entidade que levava o nome, que era adorado todos os deuses pagãos das nações. Então, por isso que Jezabel, se vocês lembram, ela contaminou de tal forma que ela chegou a ponto de perseguir todos aqueles que pregavam o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus dos israelitas, né? É tanto que lembra que ela perseguiu os profetas, lá quando aquele mordomo de Acabe, que ela estava matando todos os profetas, ele escondeu 100 dos profetas, 50 em cada cova, né? Em cada caverna, né? E alimentava eles de pão e água, escondendo de Jezabel. Elias teve que ficar fugido dela, porque ela queria matar. Então veja que essa mulher, essa rainha, era tão forte na importância no reino de Israel, que ela queria fechar a boca de todos aqueles que eram do Senhor. Tanto que Elias teve... o povo de Israel estava tão contaminado com a idolatria de Baal, com esses deuses pagãos, que Elias foi lá no monte, naquele altar lá, debateu com 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, né? Veja que ali Elias matou, depois matou todos aqueles profetas, e ele foi perseguido por Jezabel. Depois que Acabe morre, Jezabel continua reinando sobre Israel, e ela não tinha nenhum direito de reinar, porque ela não tinha nada a ver com o povo de Israel. Acabe casou com ela, descumprindo os princípios da palavra de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é o sistema do mundo tomando conta daquilo que é de Deus. E aqui, Jesus está falando de Jezabel, porque esse sistema, essa contaminação de Jezabel, estava acontecendo nessa igreja, né? Tanto que quem diz que acabou com Jezabel foi Jeú mais tarde, amando de Deus, né? Nabote, eu estou falando esses picados assim, para os irmãos trazer à memória como ela foi uma voz importante, um tropeço que contaminou a nação de Israel. Contaminou toda a nação. Ali, lá naquele altar do sacrifício lá de Baal e Elias, a gente vê que o povo todo estava com Baal. Aí Elias teve que fazer aquele desafio: se Baal é Deus, aquele que responder com fogo, esse é Deus. Teve que fazer esse desafio tão grande para Deus descer o sobrenatural sobre Israel, para mostrar que Deus é Deus, porque estava contaminado, toda a nação de Israel estava contaminado por causa da idolatria de Jezabel. E lá no versículo 18, 4, diz assim, ó, aqui eu quero ler esse versículo que vai dizer o que Jesus está falando aqui, ó. Sucedeu o quê?
destruindo Jezabel, os profetas. Isso é quando Jeú, só para explicar, que eu só peguei o versículo, quando Jeú chega para matar Jezabel e resgatar o reino, né? Matar Jezabel, que Acabe já tinha morrido, Jezabel estava reinando. Aí ele chega e fala assim, ó, sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 dos profetas e escondeu numa caverna, e sustentou com pão e água. Lá no... Deixa eu ver se eu encontro. Eu li o versículo, já tinha comentado. Eu não estou encontrando ele aqui. Mas o que eu quero dizer é onde diz, quando Jeú chega, mata o filho de Jezabel, né, o filho de Acabe, Jorão, que está também junto com Jezabel reinando. Ele fala assim, cadê tua mãe, aquela prostituta que fez o povo de Israel se prostituir? Então veja que Jeú chama ela de prostituta, né? Aquela prostituta e feiticeira que contaminou toda a nação de Israel. Então, esse versículo que eu anotei, e não estou encontrando ele aqui agora no momento, para ler para os irmãos, só para justificar aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui no texto, para nós entrarmos no contexto. Então, aqui o que Jesus está dizendo, eu tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Né? Nós, só para a gente, antes de entrar aqui prosseguindo, essa mulher também, além desse sistema corrupto que a igreja estava corrompendo, envolvida no meio, nós temos também essa mulher representando quem? O pecado do mundo. Lá em Apocalipse 17, a gente vai ver, falando da grande prostituta, né? A grande prostituta que contaminou as nações da terra com as prostituições. Essa mulher simboliza também Babilônia, a grande meretriz. O pecado do mundo que a igreja se corrompe juntamente. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 17 diz assim: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, a gente vai mais tarde, o próprio livro explica, o próprio livro, que é as nações, os povos, né? Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me, aqui o Senhor Jesus está levando João em espírito para ver essa prostituta, que é essa grande Babilônia, né? E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentado sobre uma besta cor de escarlate, que estava cheio de nome de blasfêmias. Cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações de imundícia da sua prostituição. E na sua testa, aqui que eu quero a palavra-chave, estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição, a abominação da terra. Então, aqui, eu não vou entrar no detalhe do momento dessa leitura, mas o que eu quero dizer é que essa Jezabel também simboliza essa mulher, essa corrupção do mundo, essa orgia do mundo, o pecado, o paganismo, as oferendas do mundo. E o povo de Deus, dessa igreja, estava envolvido com isso. Eu falei no começo, devido o comércio, que o povo trabalhava, precisava daquele sindicato, e por causa, em nome disso, se estava envolvido com as orgias, com as festas, com as reuniões pagãs que existiam nessa igreja. E com isso estava vivendo uma corrupção moral ali, da própria igreja. Mesmo que a igreja não deixou do seu crescimento, o seu amor, a sua obra, mas estava contaminada com esta corrupção. Estava permitindo, tolerando
A palavra aqui, aqui é tolerância. Estava tolerando essa Jezabel, esse sistema corrupto de idolatria, prostituição e de feitiçaria, né? Como a gente passou pela Jezabel, literalmente, traz a ideia mostrando o sistema que fechou a boca dos profetas e aqui estava contaminando a própria igreja. Agora o versículo 21, a gente continuando, situação de Jezabel, né? E dei-lhe tempo. Aqui é que eu acho interessante. Eu achei essa carta, ela é muito importante, porque as anteriores a gente vê o Senhor mandando se arrepender, mandando a pessoa voltar, e nem todo estava contaminado. Aqui o Senhor está na paciência. O povo está na corrupção do pecado, tolerando, está tolerante com as coisas que não devia tolerar. Aqui eles são tolerantes com aquilo que não pode. O pecado, ele tem que ser cortado pela raiz, porque senão é como ouvi hoje uma pessoa dando testemunho, contando uma experiência, uma analogia, na verdade não é testemunho. Ele falando assim que é igual um pet shop do pecado, porque diz que o pecado, ele falando que o pecado tem pet shop. Aí ele contou a história de um amigo dele que tinha 2 filhas, se não me falha a memória, e elas passaram no pet shop e viram um cachorrinho tão lindinho. E elas ficaram apaixonadas pelo cachorro, queria levar para casa. Levou para casa o cachorro. Era tão pequenininho, tão bonitinho. Então, aí levou para casa. E o passar do tempo foi alimentando tudo. O cachorro foi crescendo, virou um monstro de um cachorro. E eles moravam em apartamento, quase não se cabia o cachorro mais. Aí ele fez essa comparação do pecado. Às vezes o pecado está pequenininho. Igual nós vimos na outra, era só um pouquinho das pessoas que estavam contaminadas, não era todos. Tem lá alguns que praticam as obras, né? Está no caminho de Balaão, praticando as práticas dos nicolaítas. Alguns lá, não era todo, né? Agora aqui, a igreja já está contaminada e o Senhor já está dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Gente, essa mensagem do Senhor Jesus, que aqui é a mensagem do Senhor Jesus, é Ele que está ditando para a igreja, é muito importante para nós. É muito importante para nós individualmente, como igreja do Senhor. É algo assim que coisa começa pequenininho e a gente vai tolerando, e o Senhor vai dando tempo para nós, vai tendo paciência conosco, né? Vai tolerando, vai dando paciência para que nós chegue ao ponto de se arrepender. E como não nos arrependemos, o Senhor Jesus, o que acontece? Ele diz assim, ó, 22, eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então veja aqui, gente, eu lembrei de Paulo. Paulo, quando estava escrevendo a igreja de Corinto, gente, nós vamos ler esse versículo. Eu vou virar minha página aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler na Bíblia, que eu escrevo aqui e fico perdida. Eu vou aqui para a Bíblia, rapidinho a gente lê. Ó, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5 em diante. Eu vou ler todo esse pedacinho, até os 5 versículos só, para a gente entender o que Paulo está falando da impureza que havia na igreja de Corinto. Era impureza grande, né? Muita coisa errada. Mas o Senhor Jesus não abriu mão desta igreja. E agora está acontecendo nessa igreja. O Senhor Jesus ele não quer abrir mão dessa igreja, está dando oportunidade. E essa oportunidade ele está dando para a igreja enquanto nós estamos vivendo. O Senhor tem me dado a oportunidade enquanto eu estou vivendo. Mas se eu não me converter, vai chegar um momento que a paciência do Senhor, vai acabar, né? Veja o que o Senhor falou com essa igreja. Geralmente, se
se ouve que há entre vós fornicação. Para quem não sabe, fornicação é prostituição, pecado, adultério, fora do casamento. Tudo que é fora, não é só de pessoas casadas, tudo que pratica o ato sexual fora do casamento, né? Aqui é fornicação, é fora do casamento, né? Que é a instituição legal, né? Tudo que é fora do casamento está ligado nesta palavra fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, veja aqui, existia até violação, né? A palavra agressiva, que é estupro, né? De alguém até a mulher do pai, o filho estuprando a madrasta, né? Veja que era uma coisa terrível acontecendo na igreja de Corinto. Mas o Senhor Jesus é a igreja que mais tinha dons espirituais. Não vou entrar nisso agora, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele não abre mão do servo de Deus, ainda que tenha que perecer na carne. Veja aqui. Estais inchados e nem ao menos vos entristeçais por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, veja que Paulo aqui está advertindo a liderança dessa igreja de Corinto, que ele está tão inchado em si mesmo, achando que estava tão cheio de Deus, cheio de dons espirituais, e ele nem ainda se preocupou em tirar uma pessoa tão profana que foi capaz de abusar da própria madrasta, né? Então, eles nem ainda, Paulo está repreendendo duramente esta igreja. E veja o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente, olha que Paulo falando, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, entendeu aqui? Entendeu o que Jesus, Paulo está, a mesma coisa, Paulo está entregando esse cidadão, esse que não se arrepende das coisas que faz, e a igreja também não estava nem notando esse mal, como essa erva daninha que estava no meio desse pecado que eu falo, no meio da igreja, não estava corrigindo. Paulo entregou a Satanás para destruir o corpo. Quer dizer, o que é destruir o corpo? Veio uma doença que não tem cura, que muitas vezes é juízo de Deus, não é sempre, gente. Eu não entro nessa parte quando eu soube que, assim, a gente fica sabendo, fulano tá... Gente, eu tenho temor de Deus, porque nós não conhecemos. Nós falamos o que não somos. Mas aqui é palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus entregou esse cidadão para Satanás tocar na carne dele, para ele morrer e a alma dele for salva. Ele ter tempo para se arrepender e a alma dele for salva no dia do Senhor, para não perder a salvação eterna. Então, Jesus está dando tempo para essa igreja da mesma forma. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela o quê? Jezabel, né? Com o sistema, adulteram com ela, virá grande tribulação. Além o perigo também dessa igreja também na mensagem, além de ser, Jesus está dando tempo para essa igreja e também correndo o risco de perder a vida eterna. Porque aqui, virá grande tribulação. Qual é essa grande tribulação? Aqueles que não vão subir no arrebatamento. Vão ficar naquele período terrível que nós vamos começar a estudar a partir do capítulo 6, que é um período que a igreja não precisa passar. Porque Jesus está instruindo a sua igreja, ensinando a tua igreja, mandando se arrepender, consertar, andar nos caminhos do Senhor para não passar por esse grande
aflição da tribulação, e também não cair de cama enfermo, doente, para ter que se consertar no leito da enfermidade, né? Então Jesus está dando tempo, ele nos ama, ele tolera não, ele não tolera, mas ele aguenta o fedor do pecado nas suas narinas por amor à nossa vida. Por isso que a nossa contaminação, a contaminação do seu povo, da sua igreja, o pecado, que quando eu falo igreja, essas igrejas que está falando de todo o povo de Deus no mundo, de todos aqueles que é a igreja do Senhor, né? Não estou falando da ICEMAG aqui somente, estou falando de todos nós, que aqui a mensagem é para mim, é para todos que ouvem, é para todos individualmente e para a igreja como corpo de Cristo, né? Então veja, eis que porém numa cama, porque enquanto estão doentes, tem oportunidade de se arrepender. O versículo 23 diz: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então aqui nós estamos vendo, vimos no início que Jesus se apresentou como olhos de chama de fogo e pés como latão reluzente, olhos que vê todas as coisas. Aqui ele diz assim, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. É aquele, aqui nós vimos na aula passada, em Hebreus 4:12, onde ele fala da espada de dois gumes, que ele se apresentou na outra igreja, é a espada que ela divide a alma do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração, os pensamentos. Então, a palavra vai de encontro. Aqui, o Senhor Jesus sonda. Aqui ele está sondando, já informa, ele conhece o meu pensamento, ele conhece o meu íntimo, ele conhece o que está em oculto na minha vida. Ele sabe, quando os seus filhos estão em pecado, os olhos dele é como chama de fogo. Penetra e prescruta tudo, nada fica escondido. Muitas vezes a igreja peca, esconde do pastor, esconde dos familiares, esconde dos amigos, esconde de tudo. Mas o Senhor, os olhos como chama de fogo, nada passa encoberto. E aqui o Senhor Jesus está falando, os meus olhos é como chama de fogo, eu estou vendo tudo que se passa. E eu sondo. Eu sou aquele que sonda as mentes, o que está no pensamento, se maquina mal ou se, né, tudo aquilo que está na nossa mente, ele sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, aqui o Senhor está tendo paciência, está dando tempo para se arrepender. Mas se não se arrepender, vai chegar esse momento que vai cair numa cama. Mas, pela misericórdia de Deus, muitas vezes o Senhor dá uma doença, às vezes a gente não entende, vem uma doença ruim para a pessoa, às vezes o Senhor quer preparar para levar. É como Paulo falou naquela igreja, às vezes não é nem um pecado tão grosseiro daquela forma, né? Mas, às vezes, a gente não está preparado, né? Por exemplo, se Jesus hoje voltar, quem sabe eu não estou preparado, mas pela misericórdia de Deus, se ele voltar daqui a um mês, ele pode se eu não tiver condição de me preparar, ele pode me colocar numa cama, onde eu tenho tempo de buscar mais o Senhor, né? De entender mais as coisas de Deus. Eu estou dando esse exemplo porque não é sempre, a paciência de Deus, também nesses casos, não é só quando há pecado grosseiramente. Aqui nessa igreja é a corrupção moral e espiritual que está contaminando a igreja. Mas no povo de Deus há muitos meios. O Senhor trata com o seu povo. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas diz lá em Salmo, se não me falha a memória, 16, ou 116, que fala que é bom, qual é a palavra que ele usa? Glorioso a morte do justo, porque é como que ele vai estar com ele.
Eu tenho esse versículo anotado aqui, se não me falha, acho que é 116. Então, existe dois versículos, Ezequiel 30, 32, por aí, 30, 32, acho que fala da morte do ímpio, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, e Salmo, eu acho, não sei se é 116, que fala que ele é prazeroso para o Senhor a morte do justo, porque vai para ele, vai estar com ele, né? Propriedade do Senhor, vai estar juntamente com ele. Vamos dar continuidade. Versículo 24 diz assim, ó, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, ou seja, a todos aqueles que não se contaminou com essa prostituição, né, dessa doutrina de Jezabel, né, com esse sistema corrupto, né, essas contaminações de orgias, de festa, de prostituição, de paganismo, tudo isso, que não tens, mas eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm a doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. O que eles têm? Vamos para o versículo 19, você que está com a Bíblia aberta. As obras, a fé, né? A paciência. As últimas obras dele eram muito maior, uma fé crescente, um amor crescente, né? Obras crescentes, mais para o reino de Deus, né? E ele, veja que para o Senhor Jesus, eles podem, esse restante que não contaminou com esse sistema corrupto, com esse mundanismo, não contaminou com o mundo, basta, o Senhor não vai colocar outra exigência, não vai pedir mais nada deles, só que eles mantenham nessa posição, mantenha-se fiel, mantenha-se nessa mesma posição, com a fé crescente, o amor crescente, né? A paciência, a longanimidade com os irmãos, né? Então veja que o Senhor diz assim, ó, mas o que tende, retende-o até que eu venha. Então quer dizer, permaneça fiel. O conselho do Senhor para essa igreja é que permanece fiel, permanece onde está. O Senhor não vai acrescentar, não vai exigir mais nada. Ele somente que guarde aquilo que tem, até que o Senhor venha, né? Versículo 26 diz assim, agora vem a promessa, como todas as cartas de Jesus tem a promessa dele de vida eterna, a promessa do futuro com ele, né? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso é interessante. Se a gente lê o Salmo Salmo 2, versículo 8 e 9. O 7 já diz, quando vai falar de Jesus Cristo. Esse salmo é tão interessante, ele fala de Jesus, mas aqui o Senhor Jesus está dando essa mesma promessa para nós, né? Que nós vamos reinar com ele, né? Salmo 2, versículo 7, eu vou ler o 7 até o 9. Diz assim, recitarei o decreto. O salmista Davi, profeta, falando de Cristo, futuro. Jesus ainda não tinha vindo, mas o Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento é o cumprimento dele, né? E o Apocalipse é a conclusão e a revelação dele, né? Então veja, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Quando foi isso? Quando o Senhor morreu e ressuscitou. Passou pela morte, foi vitorioso na sua morte e ressuscitou dos mortos. Igual o salmista Davi, em outro salmo, fala assim, e que as ânsias da morte não pôde reter, não pôde segurar ele, e ele ressuscitou. Então veja que o salmista está falando dele aqui. O 8 diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás com a vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Se a gente for lá para Apocalipse 19, nós vamos ver
Jesus, quando vem no seu cavalo branco, nós vimos na espada, né? Que ele vai com a espada da sua boca guerrear, né? E vem o seu exército junto com ele. É a igreja do Senhor que vem com ele, vem como está dizendo aqui, ó. Como está dizendo aqui, ó. E com vara de ferro, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando para o servo de Deus, né? E com vara de ferro as regerá. Quem está falando da vara de ferro aqui? Não é Jesus? Tanto o salmista não está falando de Jesus, como lá no Apocalipse 19 não está falando de Jesus, mas não está falando do seu exército. Então, nós, em Cristo Jesus, vamos reger as nações com vara de ferro. Nós vamos reger as nações com vara de ferro. Agora vamos voltar de novo para Paulo falando à igreja de Corinto, lá no capítulo 6, né? Vamos ver isso aqui, capítulo 6, como ele fala, que é algo interessante, quando Paulo vai... o assunto aqui, ele está censurando os litígios na igreja, que essa igreja de Corinto é só a misericórdia de Deus. É a igreja mais difícil que teve, de todas as igrejas que foi mencionada, essa é a mais difícil. Mas veja olha o que o Paulo fala, exortando eles. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Veja só, Paulo falando. Não sabeis. Então veja, Paulo falando para essa igreja. Não sabeis que vocês, os santificados em Jesus, vão julgar o mundo? Versículo 3, só a primeira parte que eu estou lendo para vocês. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então veja que a igreja do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, vai reger com vara de ferro, né? Esse atributo de reger com vara de ferro é de Cristo. Mas nós temos em Cristo vamos herdar esse direito de reinar, de governar no milênio, no reino milenar de Cristo. Lembra que nos evangelhos o Senhor Jesus veio como alicerçar o reino de Deus, o reino dos céus? Esse reino, nós somos cidadãos desse reino. Por isso que a palavra de Deus, ela nos bate todos os dias, ela nos corrige todos os dias. Por quê? Nós somos cidadãos desse reino. E aqui é o nosso, como fala, é o curso de treinamento para nós podermos fazer. Já viu todas as promessas que foram feitas? Qual foi a promessa da primeira? Comer da árvore da vida. Comer, alimentar de Cristo. A árvore da vida é Jesus. A segunda, aqueles que vencer todas as tribulações e permanecer fiel, vai receber o quê? A coroa da vida. Quem é a vida? É Jesus Cristo. A coroa que vai estar na nossa cabeça simbolizando que nós somos de Cristo, nós estamos reinando com Ele, que Cristo é o Rei, Ele é o nosso Rei Santo. E nós vamos ter essa coroa da vida, coroa de Cristo na nossa cabeça. Lá nas outras cartas que vem na frente, acho que a última dela, vão dizer que nós vamos assentar com Ele no trono dele. Quer dizer, então a Bíblia nos ensina, lá, a carta de Pedro fala que nós somos reis e sacerdotes. Aqui em Apocalipse capítulo 1, e também lá no 5, fala que vamos ser reis e sacerdotes do Senhor. Então, nós vamos reinar. Nós estamos o quê? Num treinamento, num curso de formação para poder ser, como eu falo, trabalhar no reino eterno do Senhor Jesus, trabalhar no reino milenar de Cristo, né? Por isso é que hoje a chicotada, para uns ao ferrão, para outros ao chicote, é igual o boi empacado, hoje eu ainda comentei sobre isso, o boi empacado é o ferrão na ponta daquele pau, né? Que não sei como é que chama aquilo. Agora, para o burro empacado, que não sai do lugar, que não quer mudar, é o chicote, né? E para nós é a palavra, é a espada da palavra de Deus. Então veja que o Senhor está aqui, Ele está
nos corrigindo de todas as formas através da sua palavra. Toda a palavra de Deus, todo o Novo Testamento é doutrinário, né? As cartas todas, tanto as de Paulo, as paulinas, como as gerais, todas são instruções para nós aprendermos a ser esse cidadão, aprender a ser esse súdito fiel, para ser esses trabalhadores do reino milenar de Cristo, né? E aqui vejo que nós vamos reinar, nós vamos reger as nações. Quem sabe, né? Quem sabe qual vai ser o nosso cargo? Será que seremos governador, presidente? Ou será que reis, né? Que lá, presidente vai ser o lugar do reis, né? Reis, sacerdote, que o Senhor vai designar, né? Lembra que Daniel foi governador, José foi governador, né? Então, nós vamos ter um cargo assim, cargo de liderança, de reinar em Cristo. Mas, para isso, precisa estar preparado, porque esta igreja, ela vai chegar o momento dessa paciência, esse tempo que o Senhor está dando para nós, vai fechar, vai acabar. Pode acabar com o ar que eu respiro acabar agora, ou pode acabar na vinda do Senhor. Essa porta pode se fechar. Aí eu vou ter que sofrer, se eu quiser permanecer. E muitas vezes não consegue, né? Então a oportunidade é agora. Porque a oportunidade é agora, porque nós temos o Espírito Santo, a salvação é gratuita, é pela fé, né? Não é pelas obras, embora as obras aqui nós estamos vendo que elas são necessárias, mas são necessárias porque elas provam a nossa identidade, né? Mas não é para ser salvo, né? Então vamos dar seguimento aqui. Vamos reger com vara de ferros. Agora o versículo 27, vara de ferro, já recebe. Como também recebi do meu pai, né? O versículo 28, mas continua a promessa de Deus. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Lá no versículo Apocalipse 16, 22, versículo 16, ele fala assim, vou ler só a última parte. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, veja qual é a nossa promessa aqui. O que é que o Senhor está nos revelando, nos prometendo? Ele vai nos dar a estrela da manhã, Ele mesmo. Então, sempre aqui é o Senhor Jesus que está se doando a nós. Então, nós vamos ser tudo nele, né? Veja que lá, depois que tudo tiveram, nós vamos, no capítulo 21, nós vamos ver que ele é o tabernáculo que vai estar com o seu povo, né? Nós vamos estar nele, dentro do tabernáculo que é Cristo, dentro do tabernáculo. Tabernáculo era o quê? Aquela tenda. E hoje quem representa o tabernáculo fisicamente? A igreja. Nós não entramos dentro da igreja para adorar, não formamos o corpo de Cristo dentro da igreja. Então, lá no futuro, nós estaremos dentro da pessoa de Jesus Cristo. Ele é tudo e nós estamos nele. Por isso que ele vai nos dar a estrela da manhã. Então, tudo isso é a promessa para o seu servo. Vale a pena ou não vale a pena sacrificar o agora nosso, ter uma vida mais voltada para o Senhor, mais comprometida com o reino dos céus, né? Não vale a pena? Olha o tanto de promessa que nós temos, nós vamos ver essas 7 cartas que eu expliquei no começo, que não são escatológicas, são doutrinárias, porque Jesus, ele se revela através das cartas, né? Ele se revela através da igreja, né? Ele se revela a nós através da igreja. Lembra que João, quando ouviu aquela voz atrás dele, ele virou para olhar, ele viu o quê? Ele viu a igreja, as igrejas. Ele viu as 7 igrejas. É como quem diz, ele viu as 7 formando uma igreja do Senhor Jesus. Que aquelas 7 que nós estamos estudando aqui, são todas as igrejas, todos os problemas que há em todas as igrejas. Todas as igrejas que existem, que são do Senhor Jesus, né? Por isso que aqui está o pecado da igreja está
em grau crescente. Começou com a falta do amor, depois uns ali, uns poucos lá dentro. Agora a igreja está contaminada. Nós vamos ver na outra que a igreja praticamente já está sendo repudiada pelo Senhor Jesus. E nós vamos ver na última igreja que ela já está a ponto de ser vomitada. Então veja que o Senhor Jesus vai começando, mostrando para a igreja do Senhor, para mim, que sou igreja, para você, nós, corpo de Cristo, que nós temos que começar a observar desde o princípio, do comecinho, onde vai... A primeira coisa que se falta é a falta do amor, né? Depois vai começando. Aí vai começando o pecadinho pequeno, vai cauterizando a mente, depois vai chegando a ponto de entrar na corrupção. E vai chegando a ponto do Senhor já rejeitar a sua própria igreja, né? Os seus filhos. Então vamos concluir. Versículo 29, como todas as cartas até agora, nós estamos na quarta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque todas as mensagens são para nós. Todas as mensagens são para mim, são para a igreja, são para o povo de Deus. Então, quem tem ouvido, ouça, guarda no coração e pratica as boas obras. Permaneça no amor crescente, na fé crescente, na paciência, né? Permaneça, porque o Senhor Jesus não vai cobrar mais de nós, além daqueles que já estão bem com o Senhor. Então aqui há um sossego no coração daqueles que são fiéis, um sossego, uma tranquilidade. Fica tranquilo, o Senhor não vai te cobrar mais do que você está dando. Se você está sendo fiel, está andando corretamente, está servindo a tua igreja, trabalhando em prol do reino de Deus, permaneça. O Senhor não vai te cobrar mais além disso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. E hoje nós, como sempre, tem a oportunidade, quem tiver desejo de fazer uma pergunta, né?